Muito bom dia, meus queridos e queridas. Essa é a nossa primeira aula de Geografia com Xandão em quarentena. Assim nos obriga a dinâmica do mundo atualmente. Bom, hoje vamos trabalhar temas relacionados à geografia econômica, mais especificamente a verbetes, termos de economia. O objetivo dessa aula é fazer você conhecer um pouco melhor os termos, tá? Os conceitos usados em economia, para que você possa, durante o dia a dia, fazendo a leitura de um texto jornalístico ou no telejornal mesmo, que a gente ouve bastante falar sobre esses termos econômicos, contextualizá-los e ter um entendimento mais profundo, ok? Pois bem, vamos começar então falando sobre o conceito de ações, bolsas de valores e tudo mais. O momento que a gente está vivendo é um momento em que as bolsas de valores estão constantemente em evidência, estão em queda pelo mundo afora. Existem as teorias da conspiração que falam sobre estratagemas para quebrar as bolsas, para desvalorizar as bolsas, né? Então vamos entender o que um pouco disso tudo não passa de lenda, entender também o que exatamente é uma bolsa de valores e como ela funciona. Começando aqui com o conceito de ação. Ação é um título que indica a participação do possuidor na propriedade de uma determinada companhia e lhe dá um direito a partes dos lucros. Em relação aos direitos que conferem, as ações se dividem em dois tipos, ordinárias e preferenciais. Muito bem, uma ação nada mais é do que um pequeno fragmento, uma pequena parcela de uma empresa. As empresas elas podem ser de capital fechado ou de capital aberto. Quando uma empresa é de capital fechado, quer dizer que ela tem um sócio definido ou um grupo de sócios definidos. A partir do momento em que a empresa se torna de capital aberto, ela se torna o que a gente chama de sociedade anônima. Então, você pode ver o nome da empresa X, né, e na frente a sigla SA. Quer dizer que é uma sociedade anônima, tipo Monstros SA. Né? Monstros SA é uma empresa e que, ao que parece, então você pode ser participante dela, porque ela é uma sociedade anônima. É mais ou menos assim. Numa sociedade anônima, existe um acionista maior, que é o que detém geralmente mais de 50% das ações. Se ele tem mais de 50% das ações, logo ele é o manda-chuva, é o acionista maior ou presidente. O resto das ações ele vai ser negociado nas bolsas de valores. Então, digamos que eu tenha uma empresa aí que valha 10 milhões de reais. Ela é só minha, eu sou o único proprietário. Então, ela é uma empresa de capital fechado. Eu decido que preciso abrir uma filial em um outro estado qualquer. E aí, para isso, eu tenho opções. Eu posso buscar, de repente, um empréstimo ou posso tentar buscar aí abrir o capital da minha empresa. Se eu buscar um empréstimo, eu preciso, digamos aí, de, sei lá, 8 milhões para abrir essa filial. Se eu pegar esses 8 milhões emprestados, eu vou pagar uma taxa de juros muito alta. Então, nesse caso, eu decido abrir o capital da minha empresa. Se a empresa vale 10 milhões de reais, eu vou dividi-la em lotes de 10 milhões de ações, valendo R$ 1 cada um. E vou jogar no pregão. É claro que eu não posso vender as 10 milhões de ações, senão eu teria vendido toda a minha empresa. Eu vou ficar com 51% dessas ações e vendo os outros 49 milhões. Eu lanço essas ações na bolsa de valores e os investidores, sabendo que a minha empresa tem um potencial de crescimento bom, eles se interessam em comprar essas ações. E assim então eu vou negociá-las num leilão, no pregão. Elas entram valendo R$ 1 no mercado. O investidor, sabendo que se comprar a minha ação, ele pode ter lucro e que a minha empresa é lucrativa, ele então começa a se interessar. E aí, nesse leilão, então, as ações, cada investidor vai dar um seu lance nas ações. Elas começam o dia valendo R$ 1, depois passa para 1,10, 1,15, 1,20, 1,50, 2. Digamos que feche o final do dia aí a R$ 2. Se antes cada ação da empresa valia R$ 1 e ao final do pregão passou a valer 2, quer dizer que a minha empresa dobrou de valor.
tá? Então, antes ela valia 10 milhões, agora vale 20 milhões. Com o dinheiro que entrou nessa negociação das ações, eu consegui o necessário para fazer o investimento que eu queria. Eu já tenho dinheiro para investir na nova filial. E assim, então, eu não precisei recorrer a empréstimos e pagar juros. Esta é a lógica do mercado de ações, ok? As ações são de dois tipos, ordinárias ou preferenciais. Uma ação do tipo ordinária garante ao detentor da ação o direito de votar nas decisões corporativas. Então acontece a reunião de acionistas e o detentor de uma ação ordinária pode opinar, pode votar e tomar decisão para a empresa. Ou então as ações podem ser do tipo preferenciais. Não dão direito a voto, mas dão preferência na hora de receber os lucros. A empresa deu lucro, os primeiros que receberão esse lucro são os acionistas preferenciais. Claro que cada uma tem a sua vantagem e a sua desvantagem. Acionista é o proprietário de ações de uma empresa. Tá? Há o majoritário e o minoritário. O majoritário é o que detém a maior parte, é ele quem comanda a instituição. O minoritário, tá? Não, ele pode ser aquele acionista ordinário ou preferencial. As ações no mercado são classificadas como ações de primeira linha, ações de segunda linha. As ações de segunda linha são papéis que não despertam muito interesse nos investidores, porque são considerados investimentos mais arriscados. Em geral, são ações baratas e o retorno pode ser um lucro vantajoso ou um prejuízo monumental. Esse tipo de ação é para aquele investidor mais arrojado, aquele que está disposto a assumir os riscos e ganhar muito dinheiro ou então perder muito dinheiro. Tá? É para acionistas mais experientes. Outro tipo de ação são as blue chips. Estas, pelo contrário, são ações de primeira linha, papéis de empresas que têm facilidade em negociá-los e que são consideradas as mais seguras. Claro, é um mercado de risco, o mercado de ações. Ok? Então, assim, o lucro que você vai ter vai ser proporcional ao risco. O acionista que compra as ações de segunda linha, ele pode, como eu falei, ter um lucro muito alto ou um prejuízo muito alto. As blue chips, elas têm um nível de prejuízo bem menor, são muito menos arriscadas. Logo, consequentemente, você pode ter uma lucratividade constante, porém menor, já que o seu risco também é menor. Okay? No Brasil, a gente não tem uma cultura de investimento muito forte em ações. Mas qualquer um pode procurar, de repente, o gerente de um banco e pedir para montar uma carteira de ações só de blue chips. Ele vai pegar ali algumas ações que estão sempre estáveis, estão sempre dando algum lucro, não muito, mas também um prejuízo quase nulo. E aí ele vai montar uma carteira ali de 8, 10 ações, de 8 a 10 empresas diferentes, para que, caso você tome prejuízo na ação A, a empresa B possa, de repente, cobrir esse prejuízo e você manter o seu investimento, então, não tão vulnerável às oscilações de mercado. Fala-se muito nessa atual crise, né, de que o coronavírus foi criado pelos chineses propositadamente para perturbar as bolsas internacionais, porque os chineses saíram comprando ações no mundo todo. Isso, na minha modesta opinião, não passa de uma teoria da conspiração. Fato é que o vírus surgiu, os vírus mutam constantemente, não é a primeira nem vai ser a última vez que isso acontece, e surgiu na China. Óbvio que o mercado ele trabalha muito em cima da questão psicológica, tá? Em cima das pressões que a dinâmica social vão impondo. Então, a partir do momento que finalizou o prejuízo econômico na China, que é um dos grandes motores da economia, os mercados todos começam a se sentir essa ameaça, começam a diminuir. Os chineses, tradicionalmente, são grandes investidores em bolsas de valores. Aqui no Brasil, não há essa cultura. Agora, de uns 3 anos para cá, é que os investidores menores, eu, você, começaram a se interessar no mercado de ações, com o surgimento de novas empresas, inclusive no setor.
Mas na China não, é algo muito, muito comum. Qualquer cidadão na China investe em bolsa de valores sempre que pode. Então, essa movimentação passou a ser percebida agora, durante as crises das bolsas de valores. Mas já era uma tendência, sempre foi uma tendência da China investir nesse tipo de mercado. Nós aqui que não temos a cultura ainda para isso. Bolsa de Mercadorias e Futuros, tá? A chamada BMF. Ela é sediada em São Paulo e realiza dois tipos de negócios, à vista ou a futuro. Essa não é uma bolsa de valores, ela é uma bolsa de mercadorias, tá? Ou seja, ela negocia commodities. Aqui embaixo você tem o conceito de bolsa de valores, local onde se negociam títulos emitidos por empresas privadas ou estatais. A bolsa de valores, ela negocia ações. A bolsa de mercadorias e futuros, ela negocia commodities, ok? Então, por exemplo, colhi meu café e eu quero vender esse café no mercado internacional buscando o melhor preço. Esse café vai ser negociado não aqui na bolsa de valores, mas na BMF. Ali ele vai colocar em contato o vendedor e os compradores internacionais. Ok? Então aqui se negocia de tudo um pouco: pescado, se negocia café, grãos em geral, carne, tá? Tudo dentro daquele, sim, claro, minérios, tudo dentro daquele conceito de commodity, que é a mercadoria com baixo estado de beneficiamento ou ainda in natura. E o que seria esse negócio de futuro, Xandão? Futuros. Trata-se da negociação dessas mercadorias a mercado futuro. No caso, imagine você que a Elma Chips é um imenso comprador de batatas e você planta batatas. Você pode, de repente, receber a oferta da Elma Chips para que você venda para ela a sua safra do ano de 2021 agora. Vocês fecham um contrato hoje, ok? E então a sua produção futura já está negociada. É uma bolsa de valores, é um mercado de risco. Se hoje, digamos que a saca da batata esteja sendo vendida a R$ 50, tá? E você vendeu a sua para 2021 a 65. Quando você fizer a entrega da mercadoria, você vai receber R$ 65 pela saca de batata. Se os outros produtores estiverem vendendo a R$ 80 a saca, lamento, você tomou prejuízo. Você vai ter que passar a sua 65. Em contrapartida, se os outros agricultores estiverem vendendo a R$ 40 a saca, parabéns, você lucrou, tá? Você vai estar rindo à toa enquanto eles estarão chorando. É um mercado a futuro, está sujeito às intempéries da economia, ok? Ativos. O que são ativos? São bens, créditos e valores que formam o patrimônio de uma empresa, ok? Tudo aquilo, o prédio, a mesa, a cadeira, o projetor, o computador, o carro, o caminhão, tudo isso formam o ativo da empresa. Inclusive, contas que uma empresa tem a receber, ok? Então, dentro do ativo, eu somo toda a riqueza que a minha indústria possui, ou a minha empresa possui, e adiciono a isso os débitos que os meus clientes têm comigo. Tá? Tudo aquilo que eu vou receber entra como ativo. Ok? Balança comercial é o resultado das exportações e importações realizadas por um país. Quando as exportações são maiores que as importações, a gente vende mais do que compra, a gente chama de superávit da balança. O contrário significa déficit. Se o país mais comprou, mais importou do que vendeu ou exportou, é déficit comercial. Essa é uma das grandes preocupações para o bom desempenho da economia de um país. Busca-se, acima de tudo, o superávit. Para isso, há políticas econômicas, há muitas vezes controle do câmbio, porque se a moeda se desvaloriza, isso vai influenciar na balança comercial. Ou se ela se valoriza, também uma situação pode facilitar as exportações e dificultar as importações. Numa situação contrária, né, hoje o dólar está acima de R$ 5. Isso seria, teoricamente, ótimo para as exportações brasileiras se o resto do mundo estivesse comprando. Mas estamos numa situação de recessão econômica. Então, o Brasil está com a sua moeda desvalorizada, mas também não está exportando.
Importar, como o dólar é R$ 5, é muito caro. Tá? Para você comprar coisas lá fora, o preço está excessivamente alto. Nessa situação, então, a gente pode ter um déficit da balança comercial, porque a gente está vendendo pouco e a gente continua comprando e comprando coisas mais caras nesse momento. Haja visto que o Brasil é dependente de tecnologia estrangeira. Nós não conseguimos simplesmente vender em excesso. Nós dependemos de muitas compras. E isso pode gerar aí um déficit da balança comercial. Banco Central do Brasil, tá? BC ou Bacen. Autoridade monetária do país responsável pela execução da política financeira do governo. É o Banco Central que cuida da emissão das moedas, tá? Fiscaliza e controla a atividade de todos os bancos do país. Então é ele quem toma as decisões relativas à moeda e à política financeira. O que faremos com as finanças do país, como conduziremos a política determinada pelas instâncias superiores. BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, é o órgão internacional que visa ajudar países subdesenvolvidos e em desenvolvimento da América Latina. Foi criado em 1959 e é sediada em Washington. É um banco no qual os países membros do BID depositam dinheiro. Esse dinheiro fica, então, disponível para os países que estão com dificuldades financeiras. Digamos que, de repente, o país precise de ajuda para pagar algumas dívidas. Ele pode recorrer ao BID, pega esse dinheiro emprestado, paga esse dinheiro com juros, tá? E esses juros vão ser depois divididos na forma de lucro para os países que depositaram o dinheiro para a criação do fundo. Ok? Então, é um banco que fomenta, que subsidia países da América Latina. Banco Mundial, ele tem a mesma prerrogativa, tá? O banco é o nome pelo qual o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, é conhecido. O órgão internacional ligado à ONU. A instituição foi criada para ajudar países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os países atingidos pela guerra receberam ajuda via BIRD, tá? Que era o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Lembra do Plano Marshall, no qual os Estados Unidos se comprometiam a ajudar economicamente os países capitalistas afetados pela guerra? Não só os capitalistas. No Plano Marshall, inclusive, chegou a ser oferecido para a União Soviética, que acabou recusando. Pois bem, o repasse desse dinheiro era feito via Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Esse banco continua existindo. Mas, Xandão, esses países europeus já se recuperaram da guerra? Exatamente. Hoje ele mudou o seu propósito. Hoje esse banco ele empresta dinheiro para países em situação de extrema pobreza e extrema gravidade. Não é mais um banco voltado para a reconstrução de países europeus. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o nosso BNDES. É um banco pelo qual o Brasil, empresta dinheiro para projetos e empreendimentos para o desenvolvimento do Brasil. Eu tenho uma empresa, tá, uma indústria, seja lá qual for, e desejo ampliar essa indústria, desejo montar outra filial, alguma coisa assim. Eu posso, de repente, buscar empréstimos em bancos privados, como o Bradesco, como Itaú e tantos outros, Santander e por aí vai. Ou eu posso buscar, então, essa ajuda econômica no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Qual é a vantagem do BNDES? Os juros são subsidiados pelo governo. Os juros do BNDES são menores e financiam projetos que visam o desenvolvimento do Brasil. É necessário apresentar um projeto de viabilidade mostrando que realmente aquele empréstimo trará retorno para o desenvolvimento socioeconômico do país. Ok? O BNDES, ele agora recentemente passou a investir também em financiamento de projetos fora do Brasil. Ok? Ainda em pequena escala, claro, né? O foco ainda é o desenvolvimento
de investidores dentro do próprio país. Câmbio. O câmbio é a operação financeira de venda, troca ou compra de valores em moedas de outros países. Você vai para a Argentina? Bom, então você precisa levar algum dinheiro para suas despesas pessoais, por exemplo. Você precisa trocar reais pelos pesos argentinos. Tá? Se você vai para os Estados Unidos, né, ou outro país, é bom ter dólares também, que é a moeda internacional. Essa operação de venda, troca de moedas é chamada de câmbio. O câmbio, ele pode ser o câmbio fixo, um câmbio flutuante ou ainda se adotar a chamada banda cambial. Pelo câmbio fixo, um país determina o valor da moeda. Quando o real foi lançado, ele foi lançado a câmbio fixo. Existia uma paridade. Um real era igual a um dólar. Era 1 para 1. Depois se adotou o câmbio flutuante. O mercado é quem decide o valor da moeda. Xandão, por que é que oscila tanto o valor da moeda? Bom, moedas, elas são como quaisquer outras mercadorias. A moeda, quando, por exemplo, toda empresa que trabalha com comércio exterior precisa ter dólares em caixa para fazer as transações de compra e venda. Os investimentos estrangeiros que entram no Brasil entram todos em dólares. Quando a economia está bem, tem muito dólar entrando no mercado, tem muito dólar disponível no mercado. E tal qual qualquer outra mercadoria, tudo que está em excesso tende a se desvalorizar. Se tem muito dólar circulando na economia, o preço da moeda cai. Agora, num momento de crise, no qual os investidores deixam de investir no Brasil, ficam receosos e tiram seus investimentos daqui, começa a desaparecer a moeda no mercado. Com menos dólares circulando, o preço da moeda tende a disparar. É assim com o tomate, é assim com o frango, é assim com a abobrinha. Tá? Se esses produtos estão em grande quantidade no mercado, o preço cai. Se começa a faltar esses produtos no mercado, o preço sobe. É o que está acontecendo com o álcool em gel, que sumiu dos mercados e está sendo vendido muitas vezes a preços abusivos, até criminosos no mercado. Existe a lei da oferta e da procura. Hoje tem muito mais procura que oferta, o que fez o preço do álcool em gel disparar. Ouvimos muito falar nessas semanas sobre Circuit Break. Circuit Break é um artifício de segurança acionado nas bolsas de valores para interromper o pregão. Aqui no caso da Bovespa, quando o valor médio das ações despenca até 10%, imediatamente o sistema de pregão é suspenso, trava a bolsa de valores. É como uma medida de segurança. Eu disse para vocês que o mercado de valores trabalha muito em cima de aspectos psicológicos. Então seria mais ou menos assim. Começa a cair, tá? A bolsa começa mal. Aí os investidores começam a tirar o seu investimento da bolsa. Começam a vender suas ações. Muita gente vendendo as ações, o preço das ações começa a cair. Outros investidores veem esse movimento e querem se desfazer dos seus papéis também. E assim, o preço das ações vai despencando, despencando, despencando. Bateu em 10%, a bolsa trava automaticamente. Esse travamento funciona mais ou menos como um mecanismo que diz assim para o investidor: vamos esperar, vamos nos acalmar e vamos pensar o que está acontecendo. Tá? Não é medida para desespero. Nesse caso, o circuit break é acionado, a bolsa paralisa-se por cerca de meia hora. Após meia hora, com os ânimos mais acalmados, mais aquietados, o sistema volta a funcionar. Só que nem sempre o resultado é positivo. E aí, se por acaso chega a 15%, o sistema novamente é travado. Nessa última semana tivemos aí quase uma dezena de circuit breakers em alguns poucos dias. Já fazia muito tempo que não acontecia um circuit break e acabou, durante o alarmismo da pandemia, jogando o valor das ações para baixo. COFINS. Vamos falar de impostos, contribuições. É uma taxa cobrada pelo governo federal que equivale a 3% da receita bruta mensal das empresas.
Repare que eu falei da receita bruta mensal, não é sobre o lucro da empresa. Se entrou na empresa 150 mil reais por mês, tá? Essa daí seria a receita bruta mensal. Só que você tem que pesar também quanto que a empresa gastou para se manter aberta. Se ela gastou 100 mil reais, ela teve um lucro de 50 mil. Repare que o COFINS não vai recair sobre os 3% dos 50 mil, mas dos 150 mil. Se a empresa naquele mês faturou 150 mil, mas gastou 200 mil, ela ficou com 50 mil em negativo. Mesmo assim, ela vai ter que pagar 3% sobre os 150 mil, porque ele é cobrado sobre a receita e não sobre o lucro. Próximo item é a concordata. A empresa vai mal. O dono da empresa vê as contas se acumulando e vê que o dinheiro não é o suficiente para pagar. Ele pode solicitar a concordata. Nessa situação de concordata, o empresário procura a justiça e pede uma renegociação das suas dívidas com seus credores. Olha, não posso pagar todos vocês agora nesse mês. A você eu devo 30 mil, e se eu pudesse pagar aí, então em 15 parcelas de 2 mil reais? Se os credores aceitarem, o acordo é firmado e a empresa, mesmo numa situação economicamente muito complicada, ela vai conseguir continuar trabalhando, tá? Desde que ela, claro, cumpra os seus acordos. Copom, Conselho de Política Monetária, é o conselho ligado ao Banco Central que reúne-se 2 vezes por mês para definir a taxa de juros básica da economia, no caso a taxa Selic, tá? Que é a taxa de referência. Então o Copom nesse mês se reuniu, já reduziu a taxa de juros para tentar aquecer a economia. Num cenário de crise, as pessoas estão consumindo menos, a economia está travada. Então, com a redução de juros, a população pode voltar a comprar e a economia mostrar algum sinal de reação. Deflação. Deflação é o oposto da inflação. Na inflação, você tem a desvalorização da sua moeda face ao aumento de preços. Hoje você vai à lanchonete e come um lanche por 15 reais. Semana que vem você volta à mesma lanchonete, pede o mesmo lanche, mas você não consegue pagá-lo com os mesmos 15 reais. Quer dizer que o preço subiu, o seu dinheiro perdeu o valor. A deflação é o oposto. Ela é uma queda sistemática de preços, tá? Parece bom, mas nem sempre é. As deflações podem mostrar um indício de paralisação da economia. Então, hoje um produto está sendo vendido por 100 reais. A procura está muito baixa. Amanhã ele cai para 90. As pessoas continuam não comprando. Semana seguinte ele cai para 80, 70. Isso aparentemente pode ser bom para o comprador, mas para quem vende, para as empresas, não. Isso, inclusive, foi o que levou à quebra da Bolsa de 1929. As indústrias estavam com seus estoques super cheios de produtos e a população com um nível de compra muito baixo. Com o passar do tempo, o preço foi caindo, 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 e mesmo assim a população não comprava, o que levou então à quebra de diversas empresas. Dívida externa é a dívida de tudo aquilo que um país deve fora do país. Deve, por exemplo, para outros governos, para empresas estatais ou empresas privadas. Essa dívida pode envolver empresas estrangeiras, bancos, pode envolver, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, é tudo aquilo que um governo assume em despesas, em dívidas fora do país. Dívida interna é o total de débitos assumidos pelo governo junto às pessoas físicas e jurídicas residentes do país, tá? Hoje, a dívida interna do Brasil, ela é considerada quase que impagável, tá? Ela é muito, muito maior que a dívida externa. Nós já tivemos no passado problemas sérios com a dívida externa, o Brasil devia sobretudo ao FMI, levou décadas para conseguir quitar essa dívida. Agora, os débitos que o país tem para com os seus cidadãos e empresas é imenso. Dow Jones. Dow Jones é o índice que mostra a variação das 30 ações mais negociadas na Bolsa de Nova York. A Bolsa de Nova York é chamada de Dow Jones, Bolsa de Valores, localizada em Manhattan. Ela é o principal termômetro da economia mundial.
Especulação financeira. A especulação financeira, ela é operação feita no mercado com o objetivo de obter ganho rápido. É um especulador. Ele não se preocupa em investir numa economia para desenvolvê-la, para gerar emprego, renda, trabalho. Não. Ele investe apenas visando o lucro. Daí deriva o que a gente chama de smart money, aquele dinheiro, o dinheiro esperto, o dinheiro que circula pelo mundo buscando as melhores oportunidades. Compra-se a ação quando está em baixa e vende quando está em alta buscando lucro. Então o indivíduo investe agora de manhã em São Paulo, na Bovespa, à tarde ele retira o dinheiro e o lucro, migra para uma bolsa no México, uma bolsa na Ásia, enfim, o dinheiro dele fica circulando pelo mundo. Ele é um especulador, ele busca apenas o lucro em investimentos de curto ou curtíssimo prazo. Falência é a sentença judicial decretada pela falta de pagamentos aos credores. Pode ser voluntária ou involuntária. Lembra quando eu falei da concordata? A empresa tinha dívidas, não conseguia pagar, buscou um apoio judicial para negociação das dívidas. Aqui a falência ela vai ser decretada pela justiça. A empresa, digamos, tem as suas dívidas e não vai conseguir quitá-las. Então hoje chega alguém para receber, a empresa não paga. Amanhã vem mais alguém, não paga, e depois mais alguém, não paga. Aí esses credores podem acionar a justiça e pedir a falência da empresa. Quando é decretada a falência, os bens geralmente são penhorados e vão a leilão, e a empresa é impedida de continuar operando. Fed, Federal Reserve. Isso daqui aparece muito no noticiário. Nada mais é que o Banco Central Americano. Assim como a gente tem o Bacen aqui no Brasil, lá existe o Fed. Ibovespa é o índice que mostra a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Valores. Eu falei de Dow Jones, que é da Bolsa de Nova York. Aqui a Ibovespa, que é a Bolsa de Valores do estado de São Paulo. Imposto de renda. Os impostos eles podem ser de três escalas: federais, municipais ou estaduais. O imposto de renda é um imposto federal, quer dizer que o dinheiro arrecadado por esse imposto vai direto para o bolso do governo federal. É um tributo cobrado sobre os rendimentos recebidos durante o período de um ano. Isso vigora desde 1922. É cobrado tanto de empresas físicas, que são as pessoas, quanto de empresas jurídicas, que são as empresas, com taxas proporcionais ao patrimônio e aos rendimentos. ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Esse é o imposto estadual. O dinheiro arrecadado do ICMS vai direto para o bolso do Estado e não da federação ou do município. Ele é cobrado no preço das mercadorias e serviços. Então, por exemplo, o cidadão vai lá e paga, sei lá, R$ 8,00 num pacote de arroz. Sobre esses R$ 8,00, digamos aí que uns R$ 2,00 vão ser de ICMS. Isso você consegue ver discriminado no cupom fiscal, tá? Isso vai variar de estado para estado. De repente o ICMS aqui em São Paulo seja de 10% sobre o arroz, em Minas seja de 8%, no Paraná seja de 15%. Cada estado tem a capacidade de legislar sobre isso, ok? Geralmente as mercadorias chamadas de essenciais, elas têm um ICMS bem reduzido, enquanto as mercadorias supérfluas têm um ICMS muito alto. Para você ter ideia, o ICMS sobre os cigarros do estado de São Paulo chegam a 81%, enquanto o imposto sobre o cigarro, sobre a cachaça, chega a 83%. Quer dizer, 83% daquilo cobrado numa garrafa de bebida alcoólica é imposto. Inflação, já falei, é a perda de valor do seu dinheiro, é o aumento dos preços. IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Esse daqui é pago sobre pessoas físicas e jurídicas quando fazem um empréstimo, recebem valores de um seguro, compram ou vendem moeda estrangeira, títulos ou ouro. IOF vai ser cobrado sobre transações financeiras. Pegou um empréstimo no banco? IOF. Financiou um carro? Você vai pagar IOF sobre essa operação. O IOF também é um imposto federal, vai direto para o bolso da federação. IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Ele também é embutido no preço de um produto e pago pelo consumidor na hora da compra. Para gêneros de primeira necessidade, o IPI é menor.
tá? Para exportação é isento. Basicamente, ela é muito parecido com o ICMS, só que com uma diferença. O ICMS ele é estadual, o IPI ele é federal. Então, se você reparou bem, quando você comprou um produto qualquer, se você comprou um carro, tá? Ou ou um produto qualquer, você está sujeito a pagar tanto o ICMS quanto o IPI. Joint Venture. Em inglês, essa expressão significa união de risco. Ela é usada para definir uma associação ou fusão de empresas que pretendem ampliar mais a sua participação no mercado. Por exemplo, na época da construção dos estádios da Copa, foram formadas algumas joint ventures, também chamadas de consórcios. Por exemplo, a Odebrecht com a Camargo Correia e outras empresas se juntaram num consórcio para construir um estádio. Um fazia a parte estrutural, o outro fazia a parte elétrica, hidráulica, o outro fazia a parte de acabamento, e assim eles conseguiam ser mais competitivos do que um investimento muito alto para uma empresa só assumir. A gente pode citar como exemplo também, quando se descobriu o pré-sal, a Petrobras não tinha condições de arcar sozinha com toda a operação para a extração desse petróleo. Era um investimento muito pesado. Então, ela se juntou com a Odebrecht. Petrobras e Odebrecht criaram uma joint venture chamada Braskem. Lastro é a garantia de que cédulas e moedas que circulam na praça têm de fato valor. Xandão, se a economia está ruim, se temos tantos pobres, por que a gente simplesmente não imprime dinheiro? Garanto que todo mundo já se pegou pensando nisso um dia, tá? É algo muito comum. Não é tão simples assim. Se assim o fosse, né, cada um podia comprar uma maquininha e fazer seu próprio dinheiro na sua própria casa. Só que lembra que eu falei para você que dinheiro funciona como qualquer outra mercadoria? Se tem dinheiro demais circulando, as pessoas vão comprar em grande quantidade. Todo mundo tem dinheiro, está todo mundo comprando. Com todo mundo comprando, o que acontece com os preços? Eles começam a subir. Vão subindo, subindo, subindo. Então, simplesmente imprimir dinheiro e jogar no mercado vai fazer a economia, a inflação disparar. Outra coisa, para cada R$1 emitido pelo Banco Central, é necessário que essa riqueza tenha sido criada de fato. Até algum tempo atrás, para cada dólar emitido no mundo, tá, existia o valor equivalente a esse dólar guardado em ouro no Tesouro Americano. Hoje já não se faz mais o lastro econômico baseado na quantidade de ouro, mas na soma das riquezas. Por exemplo, você vai lá e compra um carro. Esse carro foi fabricado. Então, quer dizer, essa riqueza realmente foi gerada. Então, sobre aquele carro, aquela riqueza, o Banco Central pode emitir o valor equivalente a essa riqueza, o carro, em papel moeda. Certo? É necessário que exista de verdade um valor criado para que a moeda seja emitida. A gente não pode simplesmente estampar papel, imprimir papel, tá? Isso vai levar a um grande colapso econômico. Mercado de capitais é a rede formada pelas bolsas de valores. Mercado financeiro é o setor da economia responsável pela captação de recursos de investidores. Então, na bolsa, a gente vai negociar papéis, ações, títulos. No mercado financeiro, você vai fazer uma poupança, você vai fazer um empréstimo, você pode fazer o financiamento de uma casa, de um carro. É o mecanismo que o banco usa para captar dinheiro de investimentos. Como que o banco funciona? Você tem aí, sei lá, R$5.000 parados. Você vai lá e deposita esses R$5.000 no banco. O banco vai na poupança, digamos. O banco vai te pagar 0,5% sobre esses 5.000. Assim, o seu dinheiro não se desvaloriza. Acaba valorizando. Aí ele vai pegar esses 5.000, ele não vai deixar parado. Ele vai pegar esses 5.000 e vai emprestar para alguém que pediu 5.000 emprestado. Certo? Só que para esse alguém, o banco vai cobrar 10% de juros. Ok? Então o banco vai receber, depois de 30 dias, os 10.000 que ele emprestou, mais os 5.000 que ele emprestou, mais os 10% de juros, e vai pagar para você os 5.000 que você depositou com 0,5% de juros.
Essa diferença é o lucro do banco, ok? Moratória é a prorrogação do prazo concedido para o pagamento de uma dívida, obtida em um acordo entre o devedor e o credor. Olha, você me prestou R$20 e eu estou sem dinheiro para te pagar hoje. Posso te pagar amanhã? Aí eu te pago 21, tá? Isso é moratória. Eu decretei a minha incapacidade de pagar e a gente fez um acordo de pagamento. Eu vou pagar depois da data combinada, porém eu vou pagar com juros, ok? Entre países, tá? Isso aqui é a incapacidade, é o anúncio de que o país não vai mesmo pagar as dívidas externas, tá? As dívidas que tem com seus credores. Nasdaq é uma bolsa de valores diferente, ela também é dos Estados Unidos, só que ela é diferente de Dow Jones. Dow Jones negocia papéis de empresas que têm lastro econômico. Lembra que eu acabei de falar do lastro? Lastro é a garantia de que o valor emitido num papel de fato existe. Então, por exemplo, se eu dissesse para você hoje que eu comprei a Petrobras, ela é minha agora. Então você vai imaginar assim, poxa, Xandão comprou então uma grande quantidade de postos, de refinarias, oleodutos, gasodutos, uma frota imensa de navios, de caminhões, poços de petróleo, navios petroleiros, plataformas de petróleo, helicópteros, enfim, prédios. Tudo aquilo é a riqueza da Petrobras. E se eu dissesse para você que eu comprei o Google, paguei lá $1 trilhão pelo Google, cadê a riqueza? De onde sai? Não tem prédio, não tem nada. Bom, prédio tem alguns. Tem computadores, alguns prédios espalhados pelo mundo e só. Como que isso tudo vale $1 trilhão? Certo? Quanto vale o Facebook? Se eu dissesse para você que eu comprei o Facebook, eu não consigo pegar o Facebook, eu não toco no Facebook, certo? Mas, então, ela tem um valor de mercado, mas são empresas que não têm lastro econômico. Justamente por não terem lastro econômico, as ações dessas empresas de tecnologia, informática, internet, elas são negociadas em Nasdaq e não em Dow Jones. Foi uma prudência que os americanos tomaram para que as empresas de alta tecnologia ou sem lastro não contaminassem o mercado das empresas que têm essa riqueza de fato. O índice Nikkei é o índice da Bolsa de Tóquio. Tá? Pega aí o preço das 225 ações mais negociadas no mercado mundial. Oligopsônio. A gente falou sobre monopólio, já falamos sobre oligopólio, que são grupos que se reúnem para negociar condições de venda de um determinado produto ou serviço. É crime. Agora a situação se inverte. É um grupo formado de pequenos compradores que têm condições de negociar condições privilegiadas. Então, por exemplo, eu falei que a Elma Chips é uma grande consumidora de batatas. Se de repente ela desiste, ela acha que o preço da batata está alto, ela para de comprar, ela tem batata estocada, ela simplesmente para de comprar para que o preço da batata despenque no mercado. Então é um monopólio não de venda, mas um monopólio de compra de produtos, de matéria-prima, e é tão criminoso quanto o oligopólio ou monopólio. Ok? OMC, Organização Mundial do Comércio, é o órgão internacional criado em 95 para regulamentar o livre comércio entre seus países membros. É um órgão vinculado à ONU e é o órgão que vai intermediar disputas comerciais entre os países membros. Orçamento da União é o planejamento anual feito pelo governo federal para calcular as quantias que devem entrar e sair dos cofres públicos. Esta conta é sempre apresentada como projeto no Congresso Nacional, onde pode ser aprovada na íntegra ou receber emendas. Os deputados e senadores podem, às vezes, colocar aditivos no projeto do orçamento, desejando, então, impondo aí gastos, aumentando gastos com educação, com segurança pública, esse tipo de coisa. O orçamento ele deve ser aprovado pelo Congresso Nacional, tá? Ele é elaborado pelo governo executivo, pela presidência, e depois ele deve ser aprovado pelo Congresso. Eu quero destacar esse papel do orçamento da União, porque ele está em debate recentemente.
Na elaboração do orçamento é colocado um teto de gastos, um limite máximo que o governo federal pode gastar. Como estamos numa situação de pandemia, houve a necessidade então do governo federal solicitar ao Congresso a aprovação do estado de calamidade. O estado de calamidade provocado por uma pandemia libera o governo federal a gastar além do teto. Então, nessa situação, as contas públicas podem estourar o teto previsto no orçamento, justamente por conta dessa situação de uma pandemia. Paraísos fiscais são pequenos países onde os impostos são muito baixos ou inexistentes. Então, eu quero colocar o meu dinheiro aqui no Brasil, vou pagar um valor X de impostos. Nas Ilhas Caimã eu vou pagar 10 vezes menos, então eu posso mandar meu dinheiro para um paraíso fiscal como as Ilhas Caimã. Outro grande atrativo é que muitas pessoas depositam dinheiro ali porque eles têm total sigilo bancário. Então, muito dinheiro ganhado em operação ilegal, tráfico de drogas, tráfico de armas, de pessoas, corrupção, extorsão, esse dinheiro ele não pode ser depositado numa conta qualquer aqui do Brasil, tá? Ele muitas vezes se o criminoso ele é preso, esse dinheiro provavelmente vai ser confiscado. Mas se ele deposita isso num paraíso fiscal, provavelmente esse dinheiro nunca vai ser descoberto, tá? Porque eles guardam o sigilo de quem é o dono da conta. Então, países como Bahamas, Libéria, Ilhas Caimã, Luxemburgo, Suíça, têm essa política. Eles não revelam nem a origem e nem a propriedade do dinheiro. Passivos. É o contrário dos ativos. Ativos são todos os bens que uma empresa tem. Passivos é o conjunto das dívidas e obrigações de uma empresa. Tá? Então, por exemplo, se o meu cliente me deve 30 mil reais, isso entra como ativo. Agora, se eu devo 15 mil reais para um fornecedor, isso é um passivo. São todas as dívidas e obrigações da empresa. Penhor, entrega de bens móveis, joias, por exemplo, a um credor como garantia de pagamento. Eu tenho eu recebi de herança um anel de brilhantes da minha avó. Tá? Esse anel vale aí, 10 mil reais. Eu posso ir até a Caixa Econômica Federal. No Brasil, só a Caixa Econômica Federal é autorizada a fazer o penhor. Eu entrego esse anel e pego os 10 mil reais. Eu pego os 10 mil reais em dinheiro. E depois de, 30 dias, eu tenho o compromisso de devolver os 10 mil e pegar o anel novamente. Caso isso não aconteça, eu fico com os 10 mil e a Caixa Econômica vai ficar com o anel que depois vai ser leiloado. Penhor, penhora. Penhora é a apreensão judicial de bens de um devedor. Então, de repente, eu tinha uma fábrica, essa fábrica foi à falência e eu não acertei os salários dos meus funcionários. A justiça pode decretar a penhora dos meus bens. A fábrica vai a leilão. Então, tudo que tem dentro da fábrica fica penhorado. E a justiça vai fazer um leilão, vai vender todas as máquinas, tudo que tiver ali dentro que tiver valor, e esse dinheiro vai ser usado para pagar as dívidas que eu deixei de quitar. PIB, todo mundo está cansado de saber, é o valor de todos os bens e serviços produzidos dentro da fronteira de um país, independentemente da nacionalidade do produtor. Então, por exemplo, a riqueza produzida pela Petrobras entra no PIB, tá? A riqueza produzida pelas escolas que vocês estudam entram no PIB, porque são escolas brasileiras, mas o lucro da Petrobras, a produção da Coca-Cola, do McDonald's, do Carrefour, que são empresas estrangeiras, também são somadas no PIB. Já o PNB é o Produto Nacional Bruto. É a expressão em valor monetário de todos os bens e serviços produzidos com recursos de um país empregados dentro ou fora do território nacional. Então, no PNB, a riqueza produzida pela Coca-Cola não vai ser somado no PNB. Mas a produção, de repente, da Petrobras fora do Brasil, sim. Então, tudo aquilo
Toda riqueza produzida por empresas brasileiras no Brasil e fora do Brasil formam o PNB. Precatórios, dívidas do próprio Estado cujo pagamento é determinado pela Justiça. Então, sei lá, eu estava andando na rua, caí num buraco, me machuquei e decido processar a Prefeitura de Franca. A Prefeitura, então, vai lá e o juiz vai lá e dá ganho de causa e determina que eu tenha que receber indenização, 10 mil reais de indenização. Essa indenização vai se transformar num precatório. É uma dívida do Estado cujo pagamento foi determinado pela Justiça. Ok? E outra coisa, o Estado também não tem mais chance de apelo nos tribunais. Isso está decidido pela Justiça e deve ser cumprido pelo Estado. Agora, cabe a observação que uma coisa é você receber, ter o direito a receber os precatórios. Outra coisa é você recebê-los de fato. Essas dívidas se arrastam às vezes por décadas. E finalizando, alguns conceitos aqui de rating. Rating é a avaliação que expressa principalmente o risco oferecido por fundos de investimento, empresas ou países. Você pode investir dinheiro num país cuja economia seja sólida como o da Noruega, ou você pode investir dinheiro na economia arriscada da Venezuela. Existe investidor para os dois tipos de risco. Se você investe seu dinheiro na economia da Noruega, a probabilidade de você ter problemas para reaver esse dinheiro são mínimas. Se você investe na Venezuela, a chance de você ter problemas é enorme. Logo, o investimento na Noruega vai te pagar uma taxa de lucro bem menor do que da Venezuela. O lucro vai ser proporcional ao risco de investimento. O investimento mais arriscado paga mais. O investimento pouco arriscado vai pagar menos. Isso aqui hoje também é tratado para pessoas físicas com o chamado score. Se você é um bom pagador, o seu score vai ser alto. Você vai conseguir financiar um carro a juros mais baixos, comprar uma casa a juros mais baixos. Se você é um mau pagador, ou seu histórico de pagador ainda é muito jovem, muito recente, seu score vai ser baixo. Tá? Você vai ter dificuldade de conseguir crédito e quando conseguir você vai pagar uma taxa mais alta. Recessão é uma fase em que a atividade econômica se encontra em contração. É o que estamos vivendo agora, não só no Brasil, mas o mundo atravessa a recessão. Os principais indicadores de que um país está em recessão são a queda da produção, estamos registrando, aumento do desemprego, hoje temos 11 milhões de desempregados, fora os informais, diminuição das taxas de lucro e o crescimento de falências e concordatas. Tá? Então, são sintomas, não precisam acontecer todos os sintomas simultaneamente para que seja decretada a recessão, mas a incidência de vários desses aqui ao mesmo tempo já são suficientes. Resgate é o saque em dinheiro dos dividendos pagos por um lote de ação ou fundo de investimento. Resgate é simplesmente a ação de você recuperar o dinheiro que você investiu. Coloquei hoje na poupança R$500, se eu quiser ir lá amanhã e sacar os R$500, esse é o resgate, certo? Selic, sigla de Sistema Especial de Liquidação e Custódia, é a chamada taxa básica de juros, definida pelo Copom, tá? Órgão vinculado, como a gente já viu, ao Banco Central do Brasil. A taxa Selic, ela determina quanto o Estado vai pagar sobre os títulos que ele está emitindo. O Estado precisa pagar suas contas, não tem dinheiro. O que ele faz? Ele emite títulos. Esses títulos, os investidores podem comprar. Eu comprei um título de R$5.000. Quer dizer que esse título vale por um ano. Daqui a um ano, eu vou apresentar esse título ao Banco Central do Brasil, ele vai me pagar os R$5.000 mais os juros. De quanto será esse juro? E isso quem vai definir, tá, é o Banco Central. Esse juro é a taxa Selic. Tá? É quanto o Estado paga para aquele que compra os seus títulos. Ok? E aí ele serve como referência para outras operações de crédito. Se a taxa Selic cai, a taxa para compra da casa, do carro, para empréstimos, enfim, também cai. Se a Selic sobe, as outras operações também vão seguir a tendência. Tá? Então, quando a economia está muito aquecida,
tá? Tem muita gente trabalhando, comprando e produzindo, tem muito dinheiro circulando. Se tem muito dinheiro circulando, o preço da moeda tende a cair, quer dizer, o preço dos produtos começa a subir. Vai subindo, 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 e a gente tem um cenário de inflação forte. O que é a tendência do governo fazer? Vai lá e aumenta a taxa Selic, aumenta a taxa de juros. Aí, comprar uma TV em 10 vezes fica mais caro. Comprar uma casa, comprar um carro fica mais caro financiado. E aí as pessoas compram menos. Comprando menos, a atividade econômica diminui, tá? E a inflação diminui também. Se por outro lado a economia vai mal, pouca gente comprando, pouca produção, o governo vai lá e reduz a taxa de juros. Assim, comprar um carro, uma casa, um computador, um telefone vai ficar mais barato e as pessoas compram mais e a economia volta a se aquecer. A Selic funciona aí como uma espécie de acelerador e freio da economia, ok? E spread, taxa cobrada pelas instituições financeiras em empréstimos ou financiamentos internacionais. Ela varia de acordo com o risco da operação. O spread tem a mesma relação do score. Se o risco da operação é alto, os juros cobrados pelo banco ou pela instituição financeira também serão altos. Se o risco é baixo, obviamente vai ser baixa a taxa de juros. Por exemplo, uma seguradora vai fazer o seguro para um homem de 50 anos, casado, chefe de família, emprego estável. Ele vai fazer o seguro de um carro num valor X. Um jovem que tem o mesmo carro, mas que tem 20 anos, ainda está estudando, né? sem um emprego fixo, está começando a sua vida econômica agora, a taxa de juros vai ser muito alta, certo? Por quê? Esse jovem ele pode, de repente, se envolver em mais situações de risco. Ele vai correr mais, ele vai com o carro para festa, para balada, coisa que o senhor já não fará mais. O risco embutido no seguro para o jovem é muito maior do que o risco embutido para aquele senhor. Então, a seguradora vai cobrar 3 vezes mais do jovem do que do senhor, porque há um risco embutido nessa operação. Tá ok? Pessoal, conteúdo extenso, são vários conceitos, né? Espero que vocês tenham gostado. Vocês poderão depois tirar dúvidas comigo pelas nossas estratégias aí das redes sociais, por WhatsApp, enfim. Aqui embaixo está a fonte, tá? A base de dados do Portal Brasil, Editora Abril e Invertia. E isso daqui foi um resuminho que eu fiz, que eu peguei do site portalbrasil.net/economia glossário. Nesse link você vai encontrar muitos outros verbetes que eu deixei de lado. Claro que eu não conseguiria abarcar todos aqui, tá? Mas se você se interessa por isso, se interessa por economia, dê uma conferida nesse material. Tá joia? Me despeço por aqui. Fiquem bem, fiquem em casa e fiquem estudando, tá? Mas nunca longe do Xandão. Beijo a todos, fiquem em paz, até breve.